Então, trazendo os dados aí que a literatura vai trazer para a gente vai ter que, pelo menos aí, né, 8,4% da população brasileira acima de 2 anos, então 17,3 milhões de pessoas vão ter algum tipo de deficiência, tá? Segundo o levantamento realizado pelo IBGE. Né? Gente, nós estamos falando de 17,3 milhões de pessoas. Né? E a gente tem uma expectativa, tá? Uma estimativa, na verdade, que de 2 milhões de pessoas possuem transtorno do espectro autista no Brasil. Tá? Esse dado ainda não é um dado oficial. Por quê? Porque nós teríamos, né, o dado oficial com o resultado do censo, que ainda não saiu. Mas ainda assim, o resultado do censo não vai nos trazer a completude, né, dessa dimensão, porque a pergunta dentro do censo sobre a pessoa com TEA na família, né, ela é feita só em alguns casos específicos, né? Então, no questionário que eles chamam de questionário completo. Mas no próximo censo a gente já vai ter dados muito mais robustos, tá? O que a gente tem visto e o que a gente tem feito, né? A gente tem nós temos nos guiados pelo CDC, tá? Que é um órgão dos Estados Unidos e que faz uma pesquisa muito extensa, né? E de muita robustez metodológica para falar efetivamente qual é a prevalência de pessoas com TEA. Tá? Então, se a gente for olhar lá nos anos 2000, né, o que o CDC falava para a gente? Entre as crianças, gente, com 8 anos aqui, tá? O CDC, ele faz uma avaliação entre as crianças de 8 anos, tá? Esse dado que eu estou mostrando para vocês. Então, que lá em 2000 a gente tinha uma criança, né, para cada 150, né? Então, a cada 150 crianças, uma ia ter características, né, do transtorno do espectro autista. Passando aí os últimos dados que foram publicados em 2023, a gente já tem uma criança a cada 36, né? Ou seja, a prevalência, né, do diagnóstico do transtorno do espectro autista aumentou muito, tá? Muito, muito, muito. E algumas pessoas até, inclusive, chamam de epidemia do autismo, tá? Que é o nome aí que eu tenho as minhas ressalvas, né? Mas a gente tem, efetivamente, dados muito robustos de que há o aumento de diagnósticos, né, dentro do transtorno do espectro autista. Eu pergunto para vocês, né? Por que vocês acham que a gente tem aumentado? Por que a gente saiu de uma criança para cada 150 e chegamos hoje de uma criança a cada 36, né? O que causou esse aumento no número dos diagnósticos aí, gente? O que vocês acreditam que pode estar acontecendo? O que a gente tem visto, gente, na verdade? Um dado importante, tá? Que nós saímos recentemente de uma epidemia, tá? Uma epidemia não do TEA, tá? Mas uma epidemia aí, né, de Covid, que nos trancou em casa durante muito tempo, nos trancou, nos liberou, nos trancou e nos liberou. Mas se a gente for pensar, né, em desenvolvimento, em neurodesenvolvimento, o que a gente tem? Né? Nós temos crianças que foram ceifadas do contato social, né, por conta desses entraves aí, né, que foram necessários quando a gente vai falar da epidemia de Covid, certo? E isso não quer dizer, gente, que a epidemia causou mais casos de autismo. Tá? Isso quer dizer o quê? Que as crianças que não tiveram convívio, né, nesses 2 anos em que foi muito restrito o convívio, né, elas vão ter uma dificuldade em desenvolver habilidades sociais. Mas isso não quer dizer que elas não vão desenvolver essas habilidades. Assim que elas são colocadas em ambientes sociais, onde isso discutido, onde isso é fomentado, onde essas crianças têm vivências, né? As crianças que não têm nenhum tipo de diagnóstico vão conseguir desenvolver essas habilidades aí. Mas a epidemia é um dado que a gente não pode descartar, porque impactou o convívio dentro das próprias famílias, impactou as habilidades sociais, e em alguns casos, inclusive, as questões relacionadas ao desenvolvimento da fala. Por quê, gente? Se você parar para pensar, né, onde as crianças recebem mais estimulação, né, especialmente as pequenas, né, os nossos pequenuchos ali, né, onde as crianças recebem mais estimulação, né, dentro das famílias
ou dentro do ambiente escolar, né? Então, se a gente for parar para analisar, né, dentro dos ambientes escolares, essas crianças têm acesso a um nível de estimulação que as famílias não conseguem prover, tá? Então, as professoras juntam as crianças, né? A escola já é um ambiente social por si, né? Tem muita atividade sensorial, né? Quando a gente vai falar aí da primeira infância, né? Tem muita leitura, tem muita conversa, tem muita musiquinha, tem fantoche, tem ludicidade, né? Que são vivências que são importantíssimas para o neurodesenvolvimento das crianças, né? Então, na época da pandemia, a gente tentou fazer muita coisa, né? Vamos fazer aqui online, vamos fazer aqui, mas tudo que foi ofertado ficou a critério e a caráter das famílias realizar, né? E que não são pessoas que têm o preparo metodológico para isso. Isso não quer dizer que eles não tenham realizado, tá? Isso quer dizer que talvez eles não realizaram de uma maneira como os professores realizariam, né? Então, é bem importante que a gente olhe para esse dado, porque a gente vai ter esse impacto, tá? Novamente, não foi epidemia de Covid, tá? Não foi vacina, tá? Não foi nada disso que aumentou o número de casos de autismo. Mas hoje nós temos médicos, professores, né, todos os profissionais da linha de frente olhando e lidando com essas crianças pós-pandemia, que precisam, às vezes, de alguns tipos de terapias para se ajustarem, tá? Mas o que a gente tem de dado que vai comprovar, né, que vai reforçar essa questão do aumento dos casos de autismo, é tudo isso que vocês falarem, mas tem uma outra questão, né? Os instrumentos para triagem de ideia ficaram muito mais sensíveis, tá? Então, hoje em dia, quando a gente fala de diagnóstico precoce, a gente não fala de diagnósticos a partir dos 3 anos de idade. Quando a gente fala de diagnóstico precoce, né, a gente já tem que estar falando de diagnósticos a partir, né, ou de suspeitas, tá, a partir dos 6 meses, né. E aí que entra uma coisa muito legal que vocês falaram, a questão de os professores estão mais capacitados para olhar para as alterações do neurodesenvolvimento. Os professores estão mais capacitados para olhar para dificuldades, né, dessas crianças. Então, é importante que a gente continue evoluindo, né, e que a gente continue entendendo que talvez os diagnósticos aumentem, né, mas não por uma epidemia, tá? Mas por uma questão de maior preparo dos profissionais, maior refinamento, tá, nos processos de triagem, né, o acesso à informação ficou muito mais fácil também, né? Agora, o acesso à informação não garante informação de qualidade, tá? Então é importante a gente olhar para essas questões, tá? Não é porque eu tenho acesso à informação que aquela informação é de qualidade. Então, quando você se inscreve num congresso, quando vocês fazem uma aula da pós-graduação, né, isso tudo tem referência, tudo é referenciado, tá? Não, eu não sonhei da minha cabeça essa noite e montei material para vocês, tá? Então é importante que, apesar de a gente ter aumentado o acesso à informação, a gente tem muita informação distorcida, muito fake news, inclusive, dentro do mundo do TEA, tá? E que é importante a gente olhar para isso também, tá? Então, uma coisa que pode auxiliar muito vocês, tá? Então, se a minha criança anda na ponta do pé, se a minha criança não olha no olho, se a minha criança faz isso, gira no próprio eixo, flipa a mãozinha, né? É importante que a gente entenda que nenhum diagnóstico é feito a partir de uma característica específica, tá? Minha criança pode andar na ponta do pé por uma alteração musculoesquelética, tá? Minha criança pode flipar a mão e não contemplar os outros critérios diagnósticos, tá? Mas o que eu sempre falo para vocês é, nunca a gente avalia uma criança a partir de um sintoma, tá? E de um sintoma que apareceu uma vez. Tá? Então, às vezes a gente chega lá no consultório pra gente, a mãe fala, mas meu filho estava brincando, de repente ele fez assim. Mas em quantas mais vezes ele fez? Em que contexto isso acontece? Foi antes do quê? Depois do quê? Né? Não faz mais isso. Ele fez uma vez só, mas eu fiquei preocupado. Então, na dúvida, é sempre bom levar para o especialista, tá? Dar uma olhada. Mas a gente nunca vai fazer um diagnóstico a partir de uma característica só, tá? Flipar a mão é fazer esse movimento aqui que algumas crianças com autismo fazem, tá?
Não só crianças com autismo, tá? É um movimento aí de autorregulação em alguns momentos, né? Então, pode ter outras funções, mas no geral é esse movimento aqui que a gente vê muito, é bem clássico, tá? Então, é importante levar para fazer uma avaliação. Se eu tenho só a criança andando na ponta do pé, né, eu vou levar para o pediatra e perguntar para o pediatra. Pediatra, olha, está acontecendo isso, isso e isso. O que você acha? O pediatra vai lá, vai examinar, né, a questão musculoesquelética da criança, e aí vocês juntos vão chegar à necessidade ou não, tá, de partir para um diagnóstico maior aí. Tá? Tem algumas ferramentas que vocês podem procurar, tá? De triagem, e lá vai estar descrito as características, tá? Então, eu, mãe, posso fazer esse diagnóstico? Não posso, tá? Eu, professor, posso fazer esse diagnóstico? Não posso, tá? Mas é importante que a gente olhe para esses critérios para que a gente consiga olhar, para que a gente consiga investigar as nossas crianças, tá? Para que a gente não fique nessa angústia. E na dúvida, gente, uma coisa que eu sempre falo na dúvida encaminha, marca uma consulta com o pediatra, tá? Marca uma consulta com um pediatra seu de confiança, que vai falar, não, olha, eu acho que é importante, não acho, e aí vocês seguem, tá? Intervenção, gente, ela tem que ser bem pensada, intervenção não faz mal, tá? Mas ela tem que ser bem pensada, porque você vai ficar intervindo numa criança, às vezes que não tem a necessidade, tá? Mas é sempre importante que o pediatra olhe, que o neuropediatra olhe, que a equipe multidisciplinar olhe, tá? Então, coisas importantes. A gente não faz diagnóstico a partir de um sintoma só, especialmente se essa característica apareceu uma vez só, tá? E uma outra coisa que vocês podem procurar também aí, tá? Depois eu disponibilizo o nomezinho para vocês, tá? Dê uma olhada em escalas de triagem, tá? Então, a gente vai ter a MCHAT, tá? Que vocês também encontram, e a gente trabalha na pós-graduação, quando a gente vai falar sobre critérios diagnósticos e escalas de triagem. A gente vai ter a MCHAT, que é uma escala que vocês podem olhar, é uma escala de perguntas, né, que você, professor, pode fazer com o pai, tá? Então, é importante que a gente se instrumentalize, tá? Quando a gente vai falar especialmente de professor, tá? Quando a gente vai falar, olha, eu acho que o seu filho pode estar dentro de um transtorno XYZ. Eu não posso falar a partir do meu achismo. Eu tenho que falar, olha, eu observei isso, isso e isso foi corroborado pela aplicação da escala XYZ, tá? Por quê? Porque essa informação, quando chega para os pais, ela é muito complexa, né? Essa informação, quando chega para os pais, não é fácil. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!